bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, que eu não sei a hora que a pessoa vai estar ouvindo esse vídeo, mas eu vim aqui para pedir uma ajuda a qualquer autoridade que tenha dentro dessa cidade que possa me ajudar a esse respeito, porque já vai fazer praticamente 5 anos quase que eu tô lutando para que isso acabe, para que isso chegue a um ponto final. Mas como tem pessoas influentes no meio, como tem pessoas com influência no meio, então as coisas nunca chegam a um ponto final. Porque sempre tem eles comprando outra pessoa para que venha me fazer mal. E então eu quero pedir, porque eu já não sei mais a quem me recorrer. Porque falta de denúncia não é. Falta de denúncia não é. Eu tenho quase uns 10 ou mais boletins de ocorrência que eu fiz em Santa Catarina quando eu estava morando lá. Eu tenho vários códigos dos direitos humanos que eu fiz também lá em Santa Catarina. E eu cheguei a mandar esses códigos dos direitos humanos, ligações, até que para a delegacia de Cuiabá. Mas nada foi resolvido. Nada. E então já tem muito tempo que eu ando buscando ajuda para que isso tenha um ponto final. Tenha um ponto final devido a umas bagunças que fizeram comigo. E como diz, eu não vou me calar diante a isso. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Porque o que fizeram comigo foi uma barbaridade tão sem limite, foi uma barbaridade tão sem limite que não existe. Ninguém se faz, nem com animal, imagina com ser humano. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, que se tivesse alguém que pudesse me ajudar, me indicar um local, o qual eu possa estar indo, para que eu possa estar resolvendo esse problema, para que eles possam estar investigando essa bagunça que me fizeram. Porque a maldade que me fizeram foram muito grande, através de bagunça dentro da minha casa, lâmpada sondando dentro da minha casa através de lâmpada, através de código grudado em geladeira, em coisas lá onde eu morava em Santa Catarina. Era em ar-condicionado, era em geladeira, era em televisão, era em tudo. Mas esse caso vem acontecendo já faz muito tempo. Já faz muito tempo mesmo. Mas eu não sabia. Eu não conseguia entender o porquê. Eu não conseguia. Porque eu achava que era algo que estava acontecendo comigo, que eu estava ficando doente, que eu estava ficando isso, que eu estava ficando aquilo. Mas não era. Era algo que eles colocavam na comida para eu comer, na bebida para mim beber. Então, o qual tirava o meu sentido. E eu não tinha, às vezes eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia lembrar o que estava acontecendo e o que a pessoa fez comigo. Eu não conseguia. Porque foi muitos remédios, muitos de remédio que me fizeram, que colocavam para que eu bebesse. Até soda colocaram, ni iogurte, ni comida. Eles transformaram a água que eu bebia em um trabalho meu a água da caixa para a água da piscina, para que eu bebesse aquela água com cloro e o qual eu passasse mal. E outro também, através dessas internet que acontece tudo isso. Porque lá, eles que coordenam a internet da gente. E aqui também. Porque antes não.
Antes a gente tinha acesso à nossa internet, nós mudávamos a nossa senha a hora que a gente queria. Se a gente não estava contente com aquela senha, a gente ia lá, a gente entrava e trocava a senha, colocava a senha que a gente queria. Hoje não. Hoje é eles que têm acesso. Se você quer trocar sua senha, você tem que mandar para eles, para que eles trocam para você. Isso não é certo. Então eles têm o domínio total da sua vida. Porque tudo que você fala tá ali naquele roteador. E foi o que aconteceu comigo. Só que eu praticamente nem usava a internet lá. Eu só usava meus dados móveis. Mas mesmo assim, foi uma colega minha daqui e ela colocou o telefone da gente, no meu e da minha filha, no meio dessa bagunça. E foi quando lá também aconteceu coisas terríveis. Terrível, terrível, terrível. E aqui aconteceu de uma médica, de eu fazer um exame aqui, e deu meu hormônio muito baixo, muito baixo. E como eu trabalhava com a mãe dela, eu pedi para que ela desse uma olhada nos meus exames. Aí, eu pedi para que, como já tinha uma outra menina que fazia reposição hormonal com ela, tudo bem. Eu peguei e falei para ela se ela poderia fazer a reposição hormonal para mim. Ela falou que sim, que ela poderia fazer. E ela foi fazer essa reposição hormonal em mim e na outra menina. Foi quando ela falou assim: ah, você pode ter alguns tremores. Aí a outra falou assim, mas eu que era pra mim tomar 3 doses. Aí a outra falou assim, não, eu não tive nada, eu não senti nada. Tudo bem, eu tomei. Tomei e vou falar sério. Eu não morri pela misericórdia de Deus. Eu não morri pela misericórdia de Deus. Eu perdi as minhas forças. Eu perdi as minhas forças. E eu sentia tanta dor de cabeça, que eu não sabia mais o que fazer. Eu tava para enlouquecer. Eu perdi, e aquilo, tipo, estourava dentro de mim, como se fosse uma bomba. Como se fosse uma bomba dentro de mim. Estourava. E eu fiquei praticamente, eu achei que eu não tinha mais nem... Eu não conseguia ouvir nada. Que o meu ouvido tampou. Eu não tinha mais... Nem assim, se eu fosse colocar um cotonete, ele não entrava, porque meu ouvido cerrou. Minhas axilas ficaram da cor de um carvão. Minha virilha ficou da cor de um carvão. Com os estrondos que deram no meu corpo. E eu fiquei praticamente sem sentido algum. Sem sentido. E foi muita maldade mesmo. Porque tinha um rapaz que sei lá, fazia parte da família, que eles criaram desde criança lá, um rapaz lá, e ele começou com a história lá, que achando que eu e meu filho era golpista, que nós dois fazíamos um golpe junto, e começava lá com as gracinhas dele, falando que ele tinha um amigo que era não sei se é da Rotan ou da COI, eu não sei. Mais ou menos assim. E que esse amigo dele falou que era só pegar o telefone, que ele ia descobrir
tudo que a pessoa tinha feito. Eu simplesmente falei para ele, meu CPF tá aí. Pode levar, pode entregar pro seu amigo, porque eu não tenho problema com polícia. Eu não tenho problema com polícia. Eu não tenho problema com bandido. Eu não tenho problema com facção. Eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho problema, porque eu não perco meu tempo cuidar da vida de ninguém. Não perco meu tempo. Eu já tenho problema demais para cuidar da minha vida. Imagina cuidar da vida do meu vizinho. Então, foi muita bagunça que fizeram com a minha vida. Muita bagunça. Lá né? Eu não conseguia, mas só que eu não conseguia entender, e até hoje eu não consigo entender o porquê que essa médica fez isso e o porquê desse rapaz fazer isso comigo também. Que eles colocaram até amassaram uns venenos de rato e colocou dentro de uma água que eu bebia com água de coco. E eu quase morri também com isso. Deu chegar a ponto de eu me tremer toda. Se não fosse a outra menina correr, buscar um litro de leite para que eu bebesse, eu teria morrido lá aquele dia. Então, eu tô ficando cansada desse tipo de pessoa. E eu fui para Santa Catarina, cheguei lá, a medicina praticamente inteira. Eu, graças a Deus, eu cheguei lá, eu encontrei um médico que foi enviado de Deus. Aquele médico foi um enviado de Deus. Que Deus colocou para que ele me ajudasse quando eu fui embora daqui, quase morta. E para ajudar, foi uma colega que também foi fazer a vingança dela. Foi lá para cumprir a vingança dela e da patroa dela aqui. Porque cada um queria descontar a vingança que eu não sabia nem do que se tratava. Que eu não sabia nem do que se tratava as vinganças que eles estavam querendo descontar em cima de mim. Porque se eu falasse fulano é feio, eles queriam vingar. Se eu falasse A, eles queriam vingança. Então, foi uma situação muito difícil. Muito difícil, que vou ser sincera, eu não tenho vergonha de falar. Porque isso aconteceu comigo, não foi através de vagabundice, não foi através de sem vergonhice minha, foi através de maldade humana dessa médica. E não sei mais quem que foi enviado para que fizesse essa maldade comigo. Mas essa minha colega, ela sabe quem enviou ela e sabe para quem ela estava trabalhando para fazer essa maldade comigo. Então, foram muita maldade. De eu chegar a ponto, eu vivi 3 anos dentro de Santa Catarina. 3 anos, quase 4. Mas foi os piores anos que eu vivi na minha vida. Foi os piores anos. Porque eu cheguei lá quase morta. Se não fosse esse médico, porque eu não conseguia mais ter nem discernimento. Eu não conseguia levantar praticamente da cama. E eu não conseguia, de tanta dor de cabeça, que parecia que minha cabeça ia partir ao meio. Parecia que a minha cabeça ia partir ao meio.
E eu saí tão desnorteada um dia da minha casa, tão sem direção, e fui no posto de saúde. E esse médico me atendeu, mesmo eu sem ter consulta marcada, mesmo sem ter horário marcado, porque ele só consultava lá com horário marcado, mas ele me atendeu e me colocou para tomar soro, e tomei 2 soros esse dia, e ele colocou muitas injeções que ele colocava dentro do soro, e ele vinha assim, às vezes de 5 em 5 ou 10 minutos ele tava lá para perguntar: e a dor de cabeça tá passando? Você tá melhorando? Eu fiquei quase 1 hora tomando soro, e ele sempre ali atento, cuidou, e me passou uns remédios, e eu pude melhorar um pouco. E eu tomei o remédio, não me lembro muito bem o remédio, eu sei que era um remédio bem pequenininho, que além dele ser bem pequitinho, eu ainda tinha que partir ele ao meio para eu tomar, porque era um remédio muito forte. E eu tomei o remédio, quando eu tomei, assim, aí saiu sangue pelo meu ouvido. Eu acordei com o travesseiro cheio de sangue que saiu pelo meu ouvido. Devido à maldade que essa médica fez comigo aqui, e eu fui praticamente ruim. Eu não entendo por quê. E eu voltei, e lá, depois que esse médico me consultou, eu não tive mais acesso a nada de medicina praticamente bom. Porque aí começaram com a tal de talarica lá, que eu era uma talarica, que eu andava com o marido não sei de quem lá, e foi indo com essa tal de talarica, e eu sei que eu não consegui mais dentro daquela cidade nem viver. Porque até hoje eu não sei quem é esse homem. Porque quando você é talarica, tem que ter um homem. Porque quando eles jogaram pra cima de uma pessoa, eu fui até ela e falei: pois então traga o teu marido e vamos ver se eu fiquei com o teu marido ou não. Ela levou a foto dele, foi: esse é meu marido. Eu não conheço, nunca vi. E ela falou: não tem nada a ver isso. E até hoje, essa senhora começou... Lá, cada um tinha suas histórias. Cada um tinha uma história mais maravilhosa para que me prejudicasse. Porque o intuito deles era me matar. Era me matar por causa de... qualquer coisa que eu postasse. Se eu postasse um vídeo, era motivo de eu morrer. Se eu postasse uma foto, era motivo de eu morrer. E eu sei que isso foi muito tempo com essa maldade. Lá dentro, que foi daqui, mas praticamente aqui, eu sei quem são as pessoas que fizeram, eu sei o que fizeram, e eu não sei o que eles foram fazer atrás de mim, porque eu fui pra lá, pra casa da minha filha, pra ver se eu ficava mais tranquila, que eu ficava mais em paz, que eu ficasse mais... Cheguei lá, arrumei serviço, comecei a trabalhar, mas eles viviam na porta do meu trabalho, era 24 horas atrás de mim. Ou estava na porta do meu trabalho, ou estava à noite na porta da minha casa fazendo bagunça para dizer que era eu. Quantas vezes eu acordava tarde da noite asfixiada com gás, um gás ardido no meu corpo, que eu não conseguia respirar, e eu tinha que ligar para a polícia
Eu tenho várias ligações também à noite para a polícia. Várias. Então, eu não consigo entender. Eu, até agora, não consigo entender o porquê que as polícias não fizeram nada lá. Não me importa se eu fosse quem eu deixasse de ser. Se eu fosse uma bandida, tudo bem, eles também fossem e me prendessem. Via o que eu estava fazendo de errado e me prendesse. Mas não, ninguém fez nada. Eu fui na delegacia, eu era humilhada, eu fui humilhada dentro da delegacia. Eu fui no fórum, eu fui humilhada dentro do fórum. Então, até hoje eu tô caçando esse homem que eu fui talarica com ele. E se eu fui talarica com algum homem casado aí, que eu não saiba, que a mulher dele se apresente, traz ele até a mim, que a gente resolve. E agora, o porquê dessa médica e desse suposto irmão dela ter feito isso, eu não sei. Eu não consigo entender. Não consigo. Porque eu trabalhava com a mãe dela já faz muitos anos. Muitos anos que eu trabalho com a mãe dela. Na costura. Muitos anos eu trabalho com a mãe dela. Conheci a mãe dela, a mãe dela foi minha professora de costura. Acho que em 2012, se não me engano, 2013, uma coisa assim que foi. Que eu conheci a mãe dela e comecei a trabalhar com a mãe dela. Nunca causei problema à mãe dela. Nunca causei um problema à mãe dela. Já cuidei da avó dela. Não tive problema com nada também. E agora, o porquê dela fazer isso comigo, eu não consegui entender. Porque eu creio assim, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se forma, gasta muito dinheiro. É muito dinheiro investido, é muitos anos investido. É muitos anos investido. A pessoa fazer uma coisa dessa e ela, naquele momento que ela escolheu essa área, é a área mais humana que a pessoa tem que ser. É a área mais humana. Você vai mexer com gente. Você vai mexer com gente. Então a pessoa tem que pensar bem, antes dele fazer algo errado, uma maldade com uma pessoa, para tirar-lhe a vida, ele tem que pensar muito. Porque ela gastou tempo, ela gastou dinheiro. Eu também sou formada. E eu gastei muito dinheiro para me formar. E eu gastei muito dinheiro em curso para me fazer. Então, eu também tive a oportunidade de fazer as coisas erradas com as pessoas. Eu também tive oportunidade. Mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu pensei no quê?
Para quem que eu ia pedir misericórdia depois? Porque que nem eu. Eu tô sendo julgada pelo homem. Eu tô sendo julgada pelos homens, pelas pessoas. Eu não tô sendo julgada por Deus. Porque, apesar de tudo isso, enquanto eles tentavam fechar uma porta para mim, Deus sempre abria outra. E nunca deixava faltar nada para mim até hoje. Nunca deixou. Deus usava até os meus inimigos para me ajudar. Mas Deus usava. Porque quando Deus quer, Deus faz assim. Então, é algo que eu não consigo entender. Então, sempre quando eu tive oportunidade de fazer o mal para alguém, eu pensava: se eu fazer o mesmo com ela, eu vou me igualar a ela. Eu vou me igualar a ela. E o dia que eu pedir misericórdia para Deus, Deus não vai me atender. Deus não irá me atender. Agora, é diferente. Quando eu pedia misericórdia para Deus, para que Deus me ajudasse, eu me livrar daquelas pessoas, porque eu sozinha dentro de uma cidade, praticamente, lutando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, para sobreviver dentro daquela cidade. Deus estendia a mão para mim. Como eu fui na delegacia e falei pro policial que tinha coisa muito errada mesmo, que estava acontecendo, porque estava tendo coisas que eu deixei na minha casa aqui em Cuiabá e aparecia na minha casa lá em Santa Catarina. E tinha coisas minhas de lá que quando eu cheguei, eu achei aqui na minha casa em Cuiabá. Então tem alguém, porque tinha alguém infiltrado dentro da minha casa e tem fazendo esse tipo de coisa, ajudando esse tipo de pessoa. Ajudando esse tipo de pessoa. São coisas que nem eu falo. Tem uns que é aquelas brincadeirinha. Ai, porque fulano é feio, porque fulano é isso, fulano é tal coisa. Ai, porque é magro, porque é seco, porque tem perna fina, porque não sei o que, não tem bunda. Desculpa o palavrão que eu tô falando, mas é assim que eles dizem. Isso pra mim não me atinge. Não me atinge. Agora, o que me atinge é as maldades que fazia pra mim. De colocar as coisas para que diluísse meu intestino. Por quê? Porque eles queriam, essa pessoa queria que eu tinha que ficar, ou eu tinha que morrer, ou eu tinha que ficar acamada, ou eu tinha que ir para o hospício.
Então eles começavam, gente, que nem eu falei, o problema não é meu filho, não adianta ficar caçando problema atrás do meu filho, não adianta caçar problema atrás da minha filha, não adianta caçar problema atrás dos meus irmãos, e não adianta ficar jogando brincadeirinha atrás da minha família, do meu sobrinho, da minha sobrinha, que o problema não foi com eles. O problema foi comigo. Eu não estou aqui para resolver problema do meu filho, eu não estou aqui para resolver problema da minha filha, eu não estou aqui para resolver problema de parente meu, eu estou aqui para resolver o meu problema que aconteceu comigo. Que aconteceu comigo. Que hoje eu estou praticamente debilitada. Porque eu vim de lá, porque lá eu não estava conseguindo medicina devido a essas pessoas. Vim para cá para ver se eu conseguia fazer um exame para que eu possa me curar, para que eu possa me tratar. Fui ao médico fazer meus exames, o médico colocou lá que eu não tenho nada. Quem sabe do meu corpo sou eu, e eu sei que tem. E eu sei que tem. E eu não fui. Não foi o SUS que pagou pra mim. Não foi o SUS que pagou meu exame, não. Eu paguei R$1.000 para fazer o meu exame. Porque eu queria ter um resultado para que ele falasse, você tá com tal coisas, vai ser encaminhada para tal hospital e você vai ser encaminhada, vai se tratar. E se eu chegasse lá, o médico falasse para mim, você não tem cura, tudo bem, eu ia me sentir. Vou me sentir. Se eu chegar no médico e o médico falar para mim, olha, o seu caso não tem mais cura, eu vou ficar tranquila, eu vou ficar em paz. Eu vou ficar em paz. Mas eu sei que eu fui ouvida. Eu sei que eu fui atendida. E não ficar cobrindo erro de medicina. Assim como ela ganhou, assim como ela pagou caro para estudar, eu também paguei. Assim como ela perdeu tempo dentro de uma faculdade, eu também perdi. Tempo não, né? Que a gente fala que a gente não perde. A gente ganha tempo. E creio que o meu sofrimento foi bem mais pior do que o dela. Porque eu não tinha ninguém para me bancar. Eu lutei sozinha para mim, trabalhando, ralando, para mim fazer minha faculdade. Saindo 6 horas da manhã, chegando meia-noite em casa. Para vir uma pessoa que também estudou, que fosse uma pessoa leiga, como as outras pessoas que fizeram, muitas são leigas. Só importa para eles é isso. Dê um dinheirinho, ele faz. Mas ela não. Ela não é leiga. Ela sabia o que ela estava fazendo. Porque o intuito deles era diluir todo o meu intestino. Agora eu pergunto o porquê. O porquê disso?
São coisas que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Ah, porque ela era uma vagabunda. E daí, se eu fosse uma vagabunda, eu seria a primeira ou a última do mundo? Não. Quantas mulheres que tem aí que vivem vendendo o corpo? E por isso elas precisam morrer? Ah, porque até isso chegou a falar. Primeiro era que eu era lésbica. Que eu era lésbica, que eu era isso, que eu era aquilo. Não deu certo. Depois foi porque eu era travesti. E se eu fosse? Não sou. Sou mãe, sou vó. Mas e se eu fosse? Que diferença fazia? Também não ia ser a primeira e nem a última. E eu tinha que morrer por causa disso? Então, gente, isso eu peço mesmo, se tiver alguma autoridade que olhe, me chame, tenta entender. Porque o que aconteceu comigo, quantas outras pessoas devem passar? Mas a pessoa é leiga, não tem conhecimento daquilo que ele está passando. Porque eu também fui leiga a isso há quase 4 anos. Sem entender o que estava acontecendo. Sem entender. Sem conseguir entender, porque eles não deixavam de colocar coisas e mais coisas na minha comida para que eu comesse. E para que eu bebesse. Para que eu não tivesse raciocínio próprio. Chegaram, eu não sei o que é. Eu sei que é um tal, não sei se é um chip ou o que é, que eles acionam na pessoa, aonde a pessoa fica transparente para que todo mundo veja a pessoa. É uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta que acontece dentro dessa medicina. Eu não estou dizendo todos são assim, mas sempre tem aqueles gatos pintados que faz esse tipo de maldade. Então, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Porque eu voltei para Cuiabá para que eu pudesse me curar. Para que eu pudesse procurar um médico. Para que eu pudesse ir no médico, me curar. Não. Mas devido a esse problema, eles falaram que agora que eu vou ter que feder. Porque a medicina não vai me ajudar. Por que a medicina não vai me ajudar? Porque eu falei a verdade? Porque eu tive coragem de abrir a minha boca e falar? Quantos morrem aí? Quantos morrem? Com o mesmo problema que eu, achando que teve um câncer. E não é um câncer. É essa maldade que eles fazem com ele. Quantos que morrem aí com derrame, achando que foi um derrame e não foi? Foi coisas que deram para ele tomar para que a cabeça dele explodisse. Quantos dão um infarte achando que é um infarte e não é um infarte? É coisas que eles colocam para que a gente beba e a gente passa e o coração da gente acelera que a gente quase morre.
como eles colocaram para mim, naftalina para que eu bebesse. Então, as pessoas buscam entender o que uma naftalina, você amassar naftalina e colocar numa água, ou num suco, ou numa comida para alguém comer, o que causa? Causa uma dor de cabeça terrível. Onde a cabeça da gente farta partir. É aonde que você parte a cabeça no meio, eles falam, ela teve um meningite. Não é meningite nenhuma. É maldade que eles fizeram com a pessoa. E não tem esse negócio que agora quem vai pagar é meu filho, quem vai pagar é minha filha, porque eles não têm nada a ver com o que eles fizeram comigo, não. Meu filho não tem nada a ver com o que fizeram comigo. Minha filha não tem nada a ver com o que fizeram comigo. Agora, a dona Maria Zélia tem. Ela sabe quem mandou ela ir atrás de mim para fazer esse tipo de maldade comigo. O Diego também, que eu já denunciei, ele sabe. Então, chega. E o Ronaldo também, que é um homem lá em Santa Catarina, eu sei porquê, mas esse caso eu quero falar diante de um delegado. Porque eu tenho muita coisa que eu preciso falar. Porque tudo deles, o problema é meu filho. Quantos, agora, vamos dizer no caso, se meu filho, porque a filha dela era vagabunda. E se minha filha fosse uma vagabunda? Quem que tinha a ver com isso? Quantas mães têm filha vagabunda aí e deixa de ser filha dela? Deixa de ser mãe? Não. Quantos mãe e pai tem filho vagabundo, tem filho ladrão, tem filho traficante, tem filho maconheiro, tem filho usuário de droga? Deixa de ser mãe? E deixa de ser filho? Precisa a mãe morrer? Eu estou cansada de tudo isso. Eu estou cansada de tanta maldade, de tanta maldade. E eles têm um reloginho aonde eles controlam tudo a minha vida e tudo e que é meu. É controlado nesse reloginho. E eu estou cansada. Eu estou cansada. E eu peço ajuda de alguma autoridade que me chame para conversar. Tenta entender o meu caso, porque eu preciso buscar ajuda médica. E para eu buscar ajuda médica agora, só se for com uma ordem da justiça. Porque eu vou fazer meus exames, eles vão lá e chega primeiro para dar
a versão deles. Eles chegam primeiro para dar a versão deles. E a pessoa acredita. Não quer saber, porque o bonitinho lá acha que o doutorzinho e eles são os bonzinhos. Aí vão lá e modifica meu exame para que venha acontecer de eu ter um câncer e falar, ela teve um câncer. Ou é um câncer de estômago, ou é um câncer de intestino, ou é um câncer, sei lá na onde. Porque o exame que eu fiz depois deu raio ultravioleta lá nessa época, deu raio ultravioleta e deu hormônio masculino elevado. Elevado no meu corpo. E o que eles fizeram? Entraram dentro da minha casa e roubaram meus exames. Entraram dentro da minha casa e roubaram todos os meus exames. Eu fui na delegacia, dei parte, falei o dia que eu fiz os exames, a hora e tudo. De aonde foi? E foi muita coisa mesmo. Tanto aqui mais que eu me lembro assim, foi ela e uma outra mulher aí que se diz temente a Deus, que entrou dentro da minha casa, colocou coisa na minha comida. Ela não se importou que eu tivesse com meu netinho. Nem nada. E eu sem saber, dei a comida pro meu neto. Comi, passei mal. Mas eu já tava mal mesmo. Mas era uma disputa de um jogo que eles queriam, quem me matasse ia ganhar não sei quanto lá. Então cada um, né, tinha que fazer algo pra me matar, pra pegar esse dinheiro pra ele. E sempre a minha vida, desde tem 4 a 5 anos, que tá sendo isso. Minha vida tá sendo um jogo pras pessoas. Quem me matar, quem me fazer mal. Uma hora tava que eu ia doar uma fazenda, que eu não sei que fazenda é essa, porque eu nunca tive fazenda na minha vida. Outra hora é porque eles estavam jogando, era minha casa. Outra hora era outra coisa. E eu cheguei a ver pessoas falar que eles iam ganhar, que foi oferecido para eles me matarem, 250 mil. Aonde foi lá no prédio Tempire, aonde eu trabalhei. Aonde que eles fizeram tortura psicológica comigo lá dentro e maldade humana. Não foi só tortura psicológica, mas maldade humana. Que eles inventaram um tal de um teste psíquico. Um teste psíquico em mim. Para que eu desencarnasse uma tal de Rosa Maria.
E lá a disputa era 250 mil. Se me matasse. Ou me deixasse inválida em cima de uma cama. Ou louca em um hospício. Foi aonde que eles me trancaram dentro de um elevador. E transformaram o meu nome de Rosa para Maria. E mostrou para a população quem que era para morrer. Então, gente, aqui tem gente ruim, que nem essa médica para mim foi desumana. Mas lá em Santa Catarina é muito desumano. Ali existe desumanidade. Foi quando lá dentro desse prédio, desse Império, não sei o nome desse prédio direito, se fala Império ou Império, as meninas lá diz que estava me dando uma disciplina. Disciplina do quê? Disciplina de eu ir lá e limpar o prédio. Eu trabalhava na limpeza lá. De eu deixar as coisas limpas para eles lá. Precisava levar disciplina? Foi onde lá na frente existia um jogo de futebol que fizeram comigo. Eu sendo a bola no meio deles. E se for preciso, eu vou com a polícia e falo, foi aqui, foi essa sala, foi essa pessoa, foi aquele que fez isso comigo. Porque eu sei que na época eu não conseguia entender nada. Mas hoje eu consigo. Hoje eu sei quem me fez mal. Eu sei quem me fez mal. Quem foi só deboche, isso pra mim não me importa. É crime? É. Você fazer gracinha, você debochar das pessoas, você fazer gazarra com a vida da pessoa, é crime? É crime. Mas é algo que não tocou no meu corpo, não me prejudicou em nada. Só mostrou quem realmente elas são. Mas agora, eu comer, você comer, passar mal, você ver. Gente, não é brincadeira. Eu falo isso sem um pingo de vergonha, porque não foi coisas que foi eu que fiz. Eu ver pedaço da minha tripa saindo. E o médico falar, você tá bem. Você não tem nada. Para cobrir esse tipo de pessoa? E eles não fizeram isso só comigo. Eles fizeram com meu filho, eles fizeram com a minha filha, eles fizeram com meus netos. Que a minha filha só não morreu também porque eles viram que eu sabia do que estava acontecendo. A menina tava branca, sem pálida, sem vida, magra. Minha filha tem um cabelo lindo. Minha filha tem um cabelo lindo, lindo mesmo. Grande, enorme. O cabelo dela caiu tudo. Praticamente tudo. Ficou só aquele cabelo feio, quebrado. Praticamente quase sem... caía tocha de cabelo dela.
Ela não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Mas eu só não tinha como agir. E quando foi final do ano passado, foi em novembro, foi que eu comecei a reagir. Aí eu abri a minha boca. E aí que foi parando mais um pouco. Mas ainda tem alguns maldosos que espera a gente sair de casa para entrar e fazer gracinha dentro da casa da gente. Porque se eu não tivesse abrido a minha boca, eu teria morrido, minha filha teria morrido e meu filho também. Porque esse era o plano deles, acabar com a minha família. Porque para eles a minha família resumia entre eu, meu filho e a minha filha. Eles eliminando nós três. Porque lá em Santa Catarina, ele estava planejando para vir roubar carro do meu filho aqui em Cuiabá. Como tentaram roubar o documento da minha casa lá. Mudaram o meu cartão do banco. Na Caixa Econômica, mudaram o meu cartão do banco para uma empresa. E quando eu chegava, quando eu passava em qualquer estabelecimento, apitava como se eu fosse a golpista dentro da cidade. Foi quando eu fui na delegacia, denunciei, falei que aqueles cartão não era meu, porque estava saindo em nome de uma empresa, não do meu nome. Foi quando o gerente da Caixa mudou meu cartão. E eu falei para ele, foi uma moça que estava ali, eu vim aqui para pedir um cartão meu, porque o meu tinha perdido, mas já estava vencido, e eu precisava de outro cartão. E ela, ao invés de pegar o número da minha conta, que eu dei o número da minha conta para ela, e pegar um cartão para mim, do meu banco, que o meu banco é aqui de Cuiabá. A minha Caixa Econômica é aqui de Cuiabá. Não, eles fizeram essa conta para mim antes, que depois ele modificou. Mas antes essa conta minha era em Vitória, Espírito Santo. A agência minha era em Vitória, Espírito Santo. E minha agência era aqui. Eu voltei lá e falei para ele, minha conta não é em Vitória. Ah, mas a sua conta não é de Vitória. Falei, pô, olha aqui, ó. Eu tinha printado e mostrei para ele. Olha aqui aonde que tá a minha conta. Olha o número dessa agência. Não é a minha agência. Então, cada um fazia uma coisa mais diferente. Cada um queria fazer algo mais diferente. Então, nesse dia que eu denunciei, que eu fui na delegacia, falei, que eu voltei lá na Caixa Econômica e o gerente trocou, que não foi o gerente que fez essa conta pra mim. Não foi esse rapaz. Quem fez foi uma moça. Mas quando eu fui lá, nunca mais eu vi essa mulher lá dentro. Nunca mais. E ele trocou pra mim tudo certinho, voltou, trocou, colocou o número da minha conta. Não aparece mais meu nome, mas tudo bem. Pelo menos, mais assim mesmo, tem alguém que tem acesso à minha conta. Tudo, qualquer coisa que cai na minha conta, alguma coisa, eles têm acesso de saber o que caiu, aonde caiu, o que foi, aonde foi. Porque lá era assim, quando caía qualquer dinheiro na minha conta, eles começavam a gritar em cima das obras lá. Ó o Pix, ó o Pix. Eu não tava roubando, eu trabalhava, eu trabalho duro. Lá a mesma coisa, eu trabalhava, mas eu fazia minhas faxinas à parte. Pra ter meu dinheiro, eu costurava pra ter meus dinheiro. Ou às vezes meu filho mandava pra mim. Mas não era roubo, não.
E nesse dia que eu fui na Caixa Econômica, aí quando foi à tarde, apagou, caiu todas as luzes e o céu ficou florido de drone. Drone dentro da cidade para todo lado. Agora o porquê, eu não sei. Só sei que depois acabou essa história das pessoas tá me chamando de golpista. Porque para a pessoa ter uma escuta no meu celular ou dentro da minha casa, que eu saiba, tem que ter uma autorização do juiz. Porque caso contrário, é crime. E a minha vida fica sempre exposta a todo mundo. Então, chega. Chega.